Salve galera, mais um vídeo em parceria do Beduca com o Pido Biologia e hoje a gente vai falar de sistema imunológico. Vamos fazer um resumão sobre esse sistema extremamente importante do nosso corpo. Então, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente está falando, na verdade, de mecanismos de proteção do nosso organismo. E esses mecanismos podem ser de dois tipos: os inespecíficos, que é a primeira e a segunda linha, barreira mecânica mesmo, a primeira linha pele. Então, bateu ali da pele, se a pele estiver sã, não tiver com nenhum machucado, nada, dali não passa. Só que se por acaso alguma coisinha acabar conseguindo passar, tem a segunda linha de defesa, que são as substâncias químicas que vão estar embaixo da nossa pele, no nosso tecido conjuntivo, por exemplo. Então ainda tem que vencer a pele e tem que vencer essas substâncias químicas. Mas se por um acaso acabar passando e chegando dentro da corrente sanguínea ou até em partes mais profundas do organismo, aí quem vai ser ativado é o mecanismo específico, que é o que a gente chama de terceira linha, que aí sim é o sistema imunológico. Mas para a gente entender como que o sistema imunológico funciona, a gente precisa entender primeiro quem pode ativar esse sistema imunológico, que é o que a gente chama de antígeno. Então, antígeno é todo e qualquer corpo estranho ao nosso organismo. E não necessariamente precisa ser ser vivo. É qualquer coisa que o seu organismo não reconheça como sendo dele. Pode ser ser vivo, bactéria, fungo, vírus? Claro, pode. Mas pode não ser. Pode ser, por exemplo, uma proteína a partir de um veneno. Pode ser uma proteína do grão de pólen, por exemplo, que se você respirar pode ativar alergia. Você produz grão de pólen? Não. Então a proteína que está lá no grão de pólen é desconhecida pelo teu organismo. Então, basicamente, quando a gente classifica antígeno, a classificação é qualquer coisa estranha ao organismo que tenha a capacidade de ativar o sistema imunológico e gerar a produção de anticorpos. E aí, esses antígenos, eles podem ser de natureza química, natural ou artificial. Então, a natural, proteínas de venenos, carboidratos de membranas plasmáticas, de células que você não conhece. E pode ser artificial, que são substâncias químicas que talvez até são conhecidas pelo seu organismo, mas que por terem o radical alterado, por exemplo, quando são sintéticas, o organismo deixa de reconhecer. E por fim, de natureza biológica, que só vai ter natural, que são os seres vivos que a gente conhece: bactérias, fungos, protozoários, vírus, que não são seres vivos, mas são parasitas obrigatórios celulares, vão estar dentro do teu organismo. Então, basicamente, essa é a classificação de antígeno. E aí, o antígeno entrando em contato com o teu corpo, seu sistema imunológico é ativado. E aí, quando o sistema imunológico é ativado, acontece o que a gente chama de imunização. E essa imunização ela pode ser também de dois tipos. Ela pode ser ativa e a passiva. E dentro de cada uma, a gente pode ter a natural e a artificial. A imunização ativa natural é quando o indivíduo adquire a doença, ele ganha a imunização de maneira natural, ele pega a doença do ambiente e a partir daí o organismo aprende a combater essa doença. A imunização ativa artificial acontece por meio da vacinação, e lá no final do vídeo eu vou explicar direitinho o que é vacina e o que é soro, e a diferença entre eles. A imunização passiva é quando você não aprende a fabricar anticorpos, mas quando você recebe esses anticorpos prontos de alguma maneira. E aí você pode ter a natural, que é por meio da gestação, quando a mãe passa esses anticorpos prontos já para o filho por meio da placenta, e a gente pode ter a partir do aleitamento materno, que também o leite vai passar anticorpos para essa criança, até que ele não aprenda a fabricar os dele. E a imunização passiva artificial é por meio do soro. Então, lá no final eu vou explicar direitinho. Mas antes da gente dar sequência, se liga nessa dica que eu vou te dar. Você tá a fim de fazer o curso do seu sonho numa faculdade excelente e com um desconto de até 65%? Então corre lá em beduca.com/bolsas, acessa o site, faz a tua simulação e procura pelo curso e pela faculdade que você sempre quis fazer, que com certeza você vai ter uma bolsa de desconto excelente. Então não perde tempo. E aí, a partir do momento que a imunização acontece, vamos entender um pouquinho como é que funciona a resposta imunológica. Então vamos dar um exemplo disso daqui quando você pega a doença. Vamos falar da catapora, que é uma doença que não é tão grave assim, mas que ao mesmo tempo você pega uma vez só na vida e depois você nunca mais pega. Então como é que acontece dentro do nosso organismo para que isso seja possível? Então vamos lá. Quando você pega a doença, o antígeno responsável pela catapora, o teu corpo não conhecia. Então ele vai ter que fazer todo um trabalho de reconhecimento, ele vai ter que entender como combater essa doença, e isso pode demorar um pouquinho para acontecer. Ele vai ter que entender como gerar anticorpos, como devem ser esses anticorpos para poder combater esse antígeno. Então dentro desse tempo que é necessário para que tudo isso aconteça, a doença muitas vezes tem tempo de gerar sintomas.
E aí esses antígenos vão se reproduzindo, os anticorpos vão sendo produzidos também, mas numa quantidade um pouco menor. E esse tempo, essa guerra contra o antígeno, esse tempo de combate acaba demorando um pouco mais. Por isso, na nossa resposta primária, que é a primeira vez que a gente entra em contato com esse antígeno, a gente tem um tempo maior de ação, com uma quantidade menor de anticorpos e uma permanência maior do antígeno dentro do nosso corpo. Só que a resposta primária tem uma sacada extremamente importante. Ela gera o que a gente chama de memória imunológica. A partir do momento que teu corpo fez a resposta primária e aprendeu como combater aquele antígeno, ele não esquece nunca mais. Muitas vezes ele vai precisar de um reforcinho aí depois de alguns anos, mas mesmo assim a memória está guardada lá. E aí, a partir disso, quando você entrar em contato com o antígeno de novo, seja a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, você vai ter a ativação da resposta secundária, que é feita a partir da memória que você já criou lá na resposta primária. E aí ela tem uma característica importante. Ela é muito mais rápida, ela é mais efetiva e ela tem uma quantidade de anticorpos extremamente maior. Ou seja, não dá tempo do antígeno fazer nada. Se ele tentar entrar no teu corpo, ele já vai ser combatido já rapidinho e não dá tempo nem de você saber que ele entrou em contato com o teu corpo, porque não tem sintoma. E geralmente essa ideia de resposta primária e secundária, ela é sempre cobrada dessa forma aqui, ó, que é na forma de gráfico. Por isso é legal você pegar essa explicação, desenha esse gráfico aí na tua folha e vai acompanhando essa explicação que eu dei por meio do desenho do gráfico. E por fim, as duas formas de imunização que a gente tem artificial, que é a vacina e o soro. Qual que é a diferença de uma e de outra? A vacina, o que você faz é colocar dentro do organismo o antígeno para funcionar como uma escola, como uma aula para o seu sistema imunológico, para ele aprender a combater esse antígeno a partir de uma resposta primária forçada, porque você colocou o antígeno lá, e a partir daí gerar a resposta imunológica, que é para o teu corpo não esquecer mais como é que faz esse processo. E às vezes, na vacina, você precisa de um reforço. Então, por exemplo, a de tétano, que você tem que fazer o reforço de 10 em 10 anos. Não é que a memória foi esquecida, é que ela só precisa ter ali um pontinho, ali um reforcinho para falar, ó, você lembra como é que faz? Ah, eu lembro. Então você vai reforçando isso a cada 10 anos. Outras é uma vez só na tua vida quando você é criança e a partir daí você já está imunizado pro resto da vida. Só que às vezes você não tem tempo de ficar esperando teu corpo aprender. Por exemplo, quando você toma uma picada de cobra. Então é aí que entra em ação o soro. O soro nada mais é do que uma carga de anticorpos gigantesca que é colocada dentro do teu corpo já pronto para combater aquele antígeno. Porque, por exemplo, um veneno de cascavel, você não tem tempo de ficar esperando teu corpo aprender a combater esse veneno, você morre antes. Então você vai lá e coloca o soro lá dentro, esses anticorpos já vão e combatem esse antígeno rapidamente, só que você não gera memória. Se você precisar de novo, você tem que aplicar o soro novamente. Então, aí a principal diferença entre soro e vacina. Vacina, você coloca um antígeno dentro do organismo, soro você coloca um anticorpo pronto dentro do organismo. Então é isso, pessoal. Essas são as principais características do sistema imunológico que você vai precisar para arrebentar no teu Enem. Espero que você tenha gostado, que tenha dado para você fazer sua revisão e até o próximo vídeo.